Graça e paz de Jesus esteja com todos. Vamos abrir no Salmo de número 84. Gostaria de, nessa noite, com a misericórdia de Deus, falar um pouco da presença do Senhor. A presença do Senhor. Cantamos em várias canções que desejamos, anelamos a presença do Senhor. E que isso seja mesmo verdade em nossos corações. A presença do Senhor é um assunto que está em toda a Bíblia, do começo ao fim. A Bíblia começa com a presença do Senhor e a Bíblia termina com a presença do Senhor. Existe a presença do Senhor lá no jardim, junto com o primeiro casal. E com a queda houve um afastamento. Este homem ficou longe da presença do Senhor, foi em busca de outras presenças. Mas de lá para cá existe uma saga, uma história, uma trajetória, um caminho para restaurar essa realidade da gente na presença do Senhor. E em Apocalipse, para sempre estaremos na presença do Senhor. Ali já não haverá mais noite, porque a própria face do Senhor será o sol que iluminará a todo momento e em toda a eternidade estaremos para sempre diante da presença do Senhor. O que eu queria deixar claro nessa introdução é que é isso mesmo que nós precisamos. Nós precisamos da presença manifesta de Deus em nossas vidas. Nós precisamos estar conscientes dessa presença, nós precisamos buscar esta presença, nós precisamos viver nesta presença, na presença do Senhor. Às vezes, em alguns cultos, nós até ouvimos, e eu não estou dizendo que está errado, alguém dizer assim: vamos agora, irmãos, entrar na presença do Senhor. Não está errado, porque tem que entrar na presença do Senhor mesmo. No culto, aí é que tem que entrar na presença do Senhor mesmo. Mas pode ser que alguém ouvindo isso durante tantos anos possa pensar que é para entrar na presença do Senhor só quando estiver no culto. Só quando vier para cá, para o prédio que reúne a igreja de Cristo. Só quando for na hora do louvor comunitário, da oração comunitária. E esse pensamento não está correto. Nós temos que estar sempre na presença do Senhor. Sempre. Sempre com aquela consciência de Deus presente. Mas não é apenas com aquele sentimento de temor, de dizer assim: Deus está aqui olhando para mim, eu vou ter cuidado com as coisas que eu faço. Esse sentimento também é bom, ele está correto. Mas não é só isso que envolve a presença do Senhor. É em todo tempo você desfrutar da alegria e do prazer de estar pertinho de Deus. De estar em Deus, de habitar em Deus. É você lá na sua casa, fazendo lá os teus afazeres, e você na presença de Deus. Não necessariamente cantando, pode ser, não está errado. Pelo contrário, deve ser muito bom. Você está lá lavando louça e cantando louvores ao Senhor. Mas não para se distrair, mas para estar na presença de Deus.
Você está ali sentado, contemplando alguma coisa, sem fazer muita coisa, mas você está orando, pensando, com a sua mente elevada a Deus, orando sem cessar, desfrutando da presença do Senhor. Você está trabalhando, atendendo alguém, fazendo alguma tarefa própria do seu trabalho, e ali você lembrando do Senhor. Amém, irmãos? É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Ah, mas aí, será que a gente não vai perder a concentração? Eu estou fazendo uma coisa ali que não tem nada a ver com Bíblia. Perde não, irmão. É possível você estar ciente e consciente da presença constante do Senhor na sua vida. Em tudo, envolver o Senhor. Em tudo, viver a presença do Senhor. Considerando Deus em todos os teus caminhos. Inclusive, isso vai ajudar você a vencer certas tentações, porque se você começar a viver essa realidade de estar sempre na presença do Senhor, de viver sempre a presença de Deus na sua vida, até para vencer o pecado vai ser mais fácil. Porque a todo instante você está com o Senhor na sua mente. É disto que eu estou falando. É você vendo um filme e no filme aparece uma situação que você conecta com as verdades do Evangelho e ali está naquele momento a presença do Senhor. Aí na hora que no filme passa alguma coisa que não é lícito, aí você pula. Aí você muda de canal, porque aquilo não é digno da presença do Senhor. Aí você está conversando com alguém, lidando com alguma situação, resolvendo algum conflito, e você está consciente, o Senhor está presente aqui. Deixe ver como eu estou na presença do Senhor. Deixe ver como é que eu estou falando, como eu estou me comportando, quais são meus sentimentos na presença do Senhor. Então a mensagem de hoje, ela é apenas isso. É apenas isso. Toda vida que alguém vem aqui para trazer uma mensagem, vem com um objetivo. Quando a gente está começando a pregar, né, que a gente está assim mais inseguro e tudo mais, eu não estou querendo dizer que eu estou seguro nem nada não, mas quando a gente está no comecinho, começa a pregar, aquela coisa assim, nervosismo, se alguém perguntar assim, qual é o seu objetivo na sua pregação? A pessoa vai dizer assim, meu objetivo é terminar. Meu objetivo é conseguir acabar logo a mensagem, né? Mas depois a gente vai vendo que o objetivo não pode ser só o de terminar. Tem que ter um objetivo. E o objetivo desta mensagem é esse, é exaltar a importância da presença do Senhor. É estimular em cada irmão que está aqui, em cada irmã que está aqui, que busque estar constantemente na presença do Senhor. Eu quero estar nesse lugar. Tem um louvor, não é que diz isso aí? Eu não me lembro da letra toda, mas é em tua presença. O nome do louvor. É nesse lugar que eu quero estar. Em tua presença. É o lugar que nós precisamos. Eu às vezes fico assim pensando, meu Deus, o que eu faço para convencer as pessoas disso, né? E ao mesmo tempo olhando para mim, o que eu faço na minha vida, que já estou convencido disso e me vejo muitas vezes tão falho.
E aí já cabe a pergunta para cada um de nós aqui: em que presença você tem estado? Na presença de quem você tem estado? Também poderíamos perguntar: na presença do que você tem estado? Porque pode ser que você esteja na presença de alguém, que a presença de alguém esteja na sua cabeça, ou pode ser que a presença de alguma situação, de algum assunto, de algum tema esteja em você. E eu estou aqui lhe propondo, em nome de Jesus e baseado na palavra de Deus, que você substitua este quem e este que pela presença do Senhor. Existe até uma expressão moderna que diz assim: quando alguém incomoda muito outro alguém, usa-se uma expressão moderna que diz assim: fulano de tal alugou um triplex na cabeça do outro. Já ouviram essa expressão? Nunca ouviu? Tem gente aqui que já ouviu, tem outros que não ouviram. Precisando se atualizar na linguagem dos jovens, né? Quando a pessoa só fala naquela pessoa, geralmente é de mal, e é de mal. O fulano. Alugou um apartamento na cabeça da pessoa. Está sempre presente na cabeça da pessoa. Mas também pode ser uma situação, uma coisa que aconteceu lá no passado, e que te perturba e que te fere. E aí você está sempre na presença dessa situação, está sempre trazendo essa situação para o presente. Mas pode ser também uma coisa no futuro, uma coisa da sua ansiedade. E você sempre pensando: daqui a 5 anos, quando acontecer isso e aquilo, então eu vou obter tal e tal coisa, e assim eu vou conseguir ser feliz. Aí aquilo fica sempre na sua cabeça, você fica sempre pensando naquilo, você está na presença disso, dessa coisa, que você não sabe nem se vai acontecer. Às vezes o que está na nossa cabeça são só preocupações, aí você está vivendo na presença da preocupação. Entendeu? E eu estou convidando você, em nome de Jesus, o Espírito de Deus nos convida a nós estarmos na presença de Deus. O Salmo de número 84, depois de eu já fazer essa introdução, e ela já é o suficiente para você entender qual é a mensagem. Você já entendeu qual é a mensagem. Você já está apto a colocar essa mensagem em prática. Só depende de uma decisão sua. Mas vamos para a palavra de Deus, para que isso fique mais fundamentado nos nossos corações. Diz o salmista, falando da presença do Senhor. Porque quando ele falar aqui em tabernáculos, ele está se referindo à presença do Senhor. Porque para eles, naquele tempo, a presença do Senhor estava apenas no tabernáculo, que era um templo. O que era o tabernáculo? Um templo. Qual era a diferença do tabernáculo daquela época para o templo? É que o templo ele é fixo, ele é construído num lugar e ele fica ali, ele não sai do canto. O tabernáculo era um templo móvel, era um templo portátil, era um templo que eles montavam e desmontavam durante a peregrinação no deserto. Quando eles paravam em algum lugar e sabiam que iam passar algum tempo ali, eles montavam o tabernáculo. Quando eles iam seguir viagem, eles desmontavam o tabernáculo e seguiam viagem para montar de novo. O tabernáculo é o mesmo que o templo, e para eles era a presença de Deus. O templo era a presença de Deus. Para nós, eu já vou adiantando, a presença de Deus está em todo lugar. No tabernáculo, a presença de Deus só estava no lugar
santíssimo, porque o tabernáculo era dividido em átrio, que era um pátio bem grande, e depois tinha um lugar chamado de lugar santo, e depois tinha um lugar chamado de lugar santíssimo. E a presença de Deus só estava lá nesse lugar santíssimo. E separando um lugar de outro, tinha um véu. Existia um véu. Quando a gente lê os evangelhos e que vê que Jesus foi crucificado, no dia em que ele foi crucificado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, significando que agora não tem mais separação, que o lugar santíssimo está acessível, que nós podemos entrar na presença de Deus em todo e qualquer lugar, em todo e qualquer tempo, em toda e qualquer situação. Não importa a situação que eu estou passando, ali eu posso entrar na presença de Deus. Está tomando banho? Entra na presença de Deus. Está fazendo uma prova? Entra na presença de Deus. Está conversando com a sua esposa? Entra na presença de Deus. Está almoçando? Fica na presença de Deus. Adoeceu, foi internado? Fica lá no leito, na presença de Deus. Está sendo injustiçado? Entra na presença de Deus. Está sendo espancado? Ali, alguém consegue entrar na presença de Deus. Homens que foram exemplos para nós e que foram tão cheios do Espírito, que eles espancados, torturados, amarrados, nus, em masmorras, entravam na presença de Deus. Paulo e Silas, amarrados pelos pés e pelas mãos, em um cárcere inferior, terrível a condição, amarrados num tronco, cantavam louvores na presença de Deus à meia-noite. Então, nós temos essa liberdade, amém? De entrar na presença de Deus. Então ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Como é amável a presença de Deus. Como a presença de Deus é? Ela é cheia de amor. Ela desperta amor em nós. A gente vai passar a amar a presença de Deus, irmãos. Eu preciso viver mais essa experiência. Você também. Cada um aqui se julgue. Mas quem não está vivendo e começar a viver, vai perceber que a presença de Deus é amável, desperta amor. E eu vou gostando, e cada vez mais gostando, e amando, e cada vez mais amando. Eu gostaria de ter grandes testemunhos, mas quero confessar a minha falha. Tenho poucos. Não sei também, cada um tem a sua maneira. Às vezes eu fico lendo histórias de homens que entravam na presença de Deus de um jeito tão lindo. E eu fico pensando, meu Deus, como eu estou longe disso aí. Mas de uns tempos para cá, quando eu acordo, assim que eu me acordo, sem me levantar, eu fui de alguma maneira impelido, empurrado, pelas minhas fragilidades, pelas minhas dificuldades, pelas minhas limitações, pelas coisas que eu enfrento, a ali deitado entrar na presença de Deus antes de me levantar. E eu quero dar um testemunho aos irmãos que tem sido algo que tem me trazido alívio, que tem me dado condição de levantar e seguir o dia. Porque a vida é dura, né? Mas vai eu dizendo de novo. E eu estou me lembrando dessa experiência que eu estou tendo, não é? Que ela pode ser até avaliada como uma experiência um pouco preguiçosa, mas que é isso, o irmão nem se levanta, não vai para um canto,
não se organiza, não abre a Bíblia, faz um devocional, e essa crítica é justa. É justa. Mas eu tenho encontrado algum alívio e alguma paz nesses momentos. Ali, eu fico ali parado assim. Eu não sei direito o que eu estou fazendo, eu fico conversando, falando, não sei se eu estou orando, se eu estou falando, se eu estou conversando. Eu fico pensando em quem eu sou e pensando em quem Deus é, enfim. Eu digo algum alívio e alguma paz porque eu sei que se eu buscasse mais, se eu entrasse mais nessa presença, seria mais alívio, seria mais paz, seria mais amor. Quanto mais se entra na presença de Deus, mais amor você experimenta. Porque os seus tabernáculos são amáveis. Sua presença é amável. Sua presença me faz me sentir amado. E sua presença me faz ter capacidade de amar. Sem estar na presença de Deus, a gente não ama. Quantas expressões de ódio nós praticamos, irmãos? Amém? Amém que eu digo, não é... Amém acho que não é nem a melhor colocação, porque assim seja, né? Porque você está desejando que seja... Não é, irmão? É ou não é? Nós não praticamos tanta expressão de ódio porque não estamos na presença de Deus. Não estamos entrando nessa presença. Tantas dores mal curadas ou não curadas, feridas arrebentadas, que podem ser curadas, saradas na presença de Deus. Agora sim, amém? Vocês creem? A presença de Deus cura essas feridas. É muito amável essa presença. E ele continua no versículo 2, dizendo: a minha alma suspira e desfalece. É um desejo que passou a existir em mim. Não existia antes, em mim, que eu digo ao salmista. É aquela atividade que você no começo não queria, mas depois que você foi, você gostou e viu que era bom e permaneceu. Fica na presença do Senhor, ainda que você demore a perceber, a sentir, a receber alguma coisa. Fica nessa presença. Uma hora o amor de Deus vai ser derramado sobre a tua vida e você depois vai ficar desse jeito do versículo 2. Tua alma vai passar a suspirar pelos átrios, pela presença do Senhor. O coração e a tua carne, teu corpo todo vai exultar pelo Deus vivo. Porque é só a presença do Senhor que verdadeiramente dão verdadeira exultação, verdadeira alegria no corpo e no coração. Todos vocês aqui têm corpo, eu não estou vendo nenhum Gasparzinho, nenhum fantasma aqui. E vocês já experimentaram no corpo coisas ruins. Alguns já experimentaram coisas terríveis. Às vezes, tem vezes que a gente se acorda, tem momentos que a gente fica com as carnes tudo se tremendo. Alguém aqui já teve a experiência de ficar com as carnes tremendo? Uma batedeira, hein? Isso aí não é o corpo exultando, não é o coração se alegrando. Isso aí são as agruras, as adversidades, as dores, o peso da vida. A presença do Senhor nos trata e nos cura, e o nosso corpo vai exultar. Vai exultar. O nosso coração, a nossa carne, pelo Deus vivo, exultarão. Aí agora no versículo 3, ele passa a nos comparar com passarinhos, o pardal e uma andorinha. Diz que o pardal encontrou casa
e a andorinha encontrou um ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Interessante que ele, quando foi escolher os pássaros, ele não falou assim: a águia encontrou casa. O falcão encontrou um ninho para si. Ele não fala dessas aves portentosas, não é? Essas aves malhadas, saradas, fortes, não é? Ele fala de bichinhos que, se você não tiver cuidado, se você tiver a oportunidade de pegar um deles na sua mão, um pardal ou uma andorinha, e se você não tiver um cuidado, é capaz de você esmagá-los. Tal é a fragilidade desses bichinhos. Então aqui ele está dizendo que na casa de Deus há lugar para os frágeis. Isso aí é uma coisa para a gente glorificar a Deus, irmão. Glorifica de pé, igreja, né? Há lugar para os frágeis na presença de Deus. A gente não tem que se preocupar em esconder as nossas fragilidades na presença de Deus. Pardalzinho que está aqui nessa noite, andorinha que está aqui nessa noite, você encontra casa na presença de Deus. A nossa casa é a presença de Deus. Por isso é que ele diz: esses bichinhos encontraram um ninho, um lugar para acolher os seus filhotes. E eu, um ser humano, teu filho, também frágil como eles, encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos. Fica na presença de Deus, irmão. Fica, porque é aí que há a verdadeira felicidade. Me lembrando daquele filme, A Procura da Felicidade, que eles fazem muitas vezes uma menção, eles se referem a um determinado documento dos Estados Unidos, não sei se é a Declaração de Independência dos Direitos, sua Constituição, alguma coisa assim, me foge agora. Eu sei que foi o Thomas Jefferson que escreveu, e aí em algum momento ele coloca assim, que o ser humano tem direito a buscar a felicidade. Ele bota lá assim. Nos Estados Unidos tem muito isso aí. E o filme todo se baseia, e a felicidade ali se resume à dignidade material, que é legítimo. É legítimo buscar dignidade material, não é? O sujeito tem um momento que fica só com o filho na rua, tem que dormir em um banheiro de um metrô. Você lembra dessa cena, né? Então é legítimo, mas ainda não é a verdade. Porque não é isso que é felicidade. O que ele encontrou não foi a felicidade. Inclusive ele dizia isso aqui, é esse pequeno momento que eu chamo, né, de felicidade. Nós não chamamos esses pequenos momentos de felicidade. Nós chamamos a presença de Deus de felicidade. Se alguém perguntar a você, o que é felicidade? Aí você diz, é a presença de Deus. Está resolvido. Está respondido. Bem-aventurados, felizes são os que habitam em tua casa. Ou seja, os que estão sempre na tua presença. Lembre-se, para esse salmista desse tempo, a presença de Deus era a casa dele, era o templo. Para nós, em todo lugar, nós podemos estar na presença de Deus. Felicidade verdadeira só tem o homem que está habitando na casa de Deus. O que vai acontecer como consequência é que este homem louvará ao Senhor perpetuamente. Haverá força no teu ser, no meu ser, para louvar a Deus, não somente por alguns minutos no culto, mas para louvá-lo
perpetuamente, em cada atitude nossa, louvando ao Senhor, sabendo que estamos cercados por Ele. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim tu pões a tua mão. Eu estou em Deus, Deus habita em mim, eu habito nele, seu Espírito está em mim. Para onde eu vou, Ele está. Em todos os lugares Ele está, em tudo que eu fizer, Ele está. E eu estarei consciente disso e buscarei a presença do Senhor. Faça essa resolução, tome essa decisão. Viva essa realidade. Não despreze estas palavras. Não seja um cínico. Cínico tem dois sentidos. Um que todo mundo aqui conhece, não vou explicar. O outro sentido é o sentido filosófico. Existia uma corrente filosófica, assim como tinha o platonismo, assim como tinham os epicureus, os estoicos, que até hoje tem estoico no mundo aí. O pessoal que está na Bíblia, quem lê a Bíblia vê que tem esse pessoal aí, correntes filosóficas. Existia uma corrente filosófica chamada cinismo. Era uma filosofia. E o cinismo é aquela atitude assim, ó. Eu estou aqui expondo a palavra, estou falando da presença do Senhor, estou aqui dizendo a vocês para entrarem na presença de Deus, estou dizendo que é possível você viver essa presença em todo lugar, fazendo todas as suas atividades, e o cínico, ele vai pensar assim, isso aí é muito bonito no papel, isso aí é muito fácil falar, mas tem que faça isso aí não. Isso é o cinismo. É uma espécie de ceticismo. A pessoa não acredita. Eu não acredito. Sermão da montanha, gente misericordiosa, gente mansa, gente que tem sede e fome de justiça, gente que quando é perseguido se alegra. Eu estou interpretando aqui para vocês um cínico. Isso é o cinismo. Não seja um cínico. Não caia no cinismo. Não caia na incredulidade. Creia no que está sendo pregado. Você é capaz de viver e de entrar na presença de Deus em todos os teus caminhos. Porque é um lugar amável. É um lugar cheio de amor. Porque você, de tanto entrar nessa presença, tua alma vai começar a suspirar e a depender desesperadamente disso. E ela vai desfalecer pela presença do Senhor. Teu coração e tua carne vão exultar pelo Deus vivo. Você vai ter o consolo de saber que você pode ser como um pardal, bem frágilzinho, como uma andorinha, bem desprotegida, mas você vai saber que há proteção, que há acolhimento para você na presença, no altar do Senhor dos Exércitos, porque Ele é o teu Rei e Ele é o teu Deus. E você vai ser verdadeiramente feliz, porque felizes são os que habitam na casa de Deus, na presença de Deus, eles o louvam perpetuamente. Amém. E amém. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós já estávamos na Tua presença, Senhor. Porque quando a Tua palavra é anunciada, certamente, ó Deus, nós estamos na Tua presença. Que todos os que hoje ouviram esta palavra tenham permanecido na Tua presença o tempo todo. Porque às vezes, ó Deus, a nossa mente ela nos faz viajar, às vezes alguns pensamentos nos atrapalham, nos capturam, alguns sentimentos nos desviam de Ti. Ó Deus, que isto seja cada vez menos frequente na nossa vida. Que isso, ó Deus, aconteça cada vez menos, que nós possamos vencer estes sentimentos, estes pensamentos e possamos nos voltar conscientemente para a Tua presença, para o Teu santo monte, que nós possamos olhar para o alto, olhar para o lugar onde Tu estás, Senhor. Um alto e sublime trono, mas Tu também estás no coração do abatido e contrito de espírito. Senhor,
que nós tenhamos entendido a tua santa palavra, que nós tenhamos entendido a importância de estar em tua presença, que o teu Espírito nos ensine ainda mais, nos aprofunde ainda mais nesse assunto e nos mostre a cada um de uma maneira particular como entrar, como viver na tua presença, onde há amor, onde há proteção, onde há acolhimento, onde há cura para as nossas feridas e onde há a verdadeira felicidade. Assim eu te oro, assim eu te agradeço, assim eu te louvo, junto com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.